Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com. Hoje eu quero dar uma resposta ao Pedro Leão, que fez uma pergunta nos comentários sobre se a Bíblia pode ser confiável ou não. Segundo dizem, por aí, ele provavelmente repetiu uma pergunta que existe entre os opositores às Escrituras, de que a Bíblia foi escrita por homens, e se ela foi escrita por homens, obviamente tem erros e tem mentiras e por aí vai, Mas ele colocou isso como uma pergunta sincera e eu vou responder ao Pedro Leão. Bom, primeiro, uma alegação bem comum é de que a Bíblia não foi escrita por Deus, mas foi escrita por homens. Aí você pode, de cara, você pode perguntar se você queria que a Bíblia fosse escrita por quem? Pedro? Pergunta a alguém que disse isso para você, pergunta se você queria que a Bíblia fosse escrita por quem? Por ET? Pelo próprio Deus? Não dá. Por quê? Porque Deus é um ser espiritual. Ele tem uma glória que nós não podemos contemplar. Não é possível contemplar a glória de Deus e permanecer vivo. Por isso, Deus usou homens para escrever as Escrituras. Deus revelou aspectos de sua vontade para algumas pessoas e elas foram escrevendo os livros. Só que essa vontade foi se completando nos livros sagrados, de forma que aparece toda a vontade de Deus nesses livros, certo? Outro ponto que a gente pode ver, já que a glória de Deus não é algo que você encontra em qualquer lugar, se a Bíblia fosse escrita por Deus, onde você encontraria o livro para comprar? Teria na igreja? Ela vai dizer, não, mas a igreja não é boa, a igreja é um lugar ruim. E eu dizer a mesma coisa, não é? Então a Bíblia é escrita por homens sim, porque Deus usa homens para realizar a vontade dele. São os homens que são usados para realizar a vontade de Deus. E na verdade nós temos esse privilégio de ser usados para fazer a vontade de Deus. Diz a palavra de Deus que os anjos queriam ter esse privilégio, mas não tiveram. Deus deu esse privilégio aos homens. E pronto. Nós temos um privilégio e não podemos negar o privilégio, dizendo, porque os homens são assim, assim, assado. Pode ser que os homens tenham erros, sim. Mas agora, entre a palavra de Deus e o homem que escreveu, existe um filtro, que é o próprio Deus. A infalibilidade do próprio Deus, que o homem não pode corromper. Nem o homem pode corromper Deus. Então, se Deus revela a sua palavra, mesmo que o profeta quisesse, ele não poderia corromper a palavra de Deus. Nós temos o exemplo de Jonas, que Deus deu uma profecia para Jonas e ele não queria entregar aquela profecia, porque se ele entregasse, o povo que ele odiava iria se converter e iria se salvar. Mas Jonas não conseguiu fazer o que queria, não conseguiu fugir de Deus, não conseguiu corromper a palavra de Deus. Teve que voltar e ir pregar para quem ele não queria que se salvasse, para quem ele não queria pregar. Outra coisa que a gente pode ver é que a Bíblia também, se ela tivesse erros que alegam ter, ela já era para ser encontrada há muito tempo, já era para ter sido descaracterizada há muito tempo, porque a Bíblia é o livro da história, e histórico também, embora alguns não saibam, é o livro mais investigado de toda a história da humanidade. As pessoas já investigaram a Bíblia de letra por letra, linha por linha e não conseguiram derrubar as Escrituras. O que surge, colocando alguma dúvida nas Escrituras, são algumas teorias. Mas teorias, elas podem ser derrubadas quando se investiga melhor, e é o que acontece. Fazem algumas teorias tentando negar as Sagradas Escrituras e divulgam essas teorias como se fossem científicas. Passam alguns anos, e as pessoas começam a perceber e a fazer novas descobertas. E percebem que aquela teoria que os esquerdistas geralmente costumam propagar muito estava totalmente errada. E negam aquela teoria e veem, essa teoria está errada, a Bíblia que está certa. Então, se você pensa que de repente a Bíblia é falsa, então já deveria ter sido provada há muito tempo, só que ninguém provou. Por quê? Porque ela não é falsa, ela é verdadeira. E aliás, é interessante que você poderia provar que a Bíblia é falsa porque ela prevê coisas que de fato aconteceram. Que a própria Bíblia nos dá uma forma de saber quem é profeta e quem não é. Quando um profeta diz uma coisa e aquilo se cumpre, uma coisa que vem de Deus para a edificação das pessoas, e para o progresso do seu reino na terra, é sinal que aquele profeta é de Deus. Mas quando ele diz uma coisa e aquilo não se cumpre, aquele não é profeta de Deus. Então, obviamente, se a Bíblia fosse escrita por pessoas que não são profetas de Deus, ela não se cumpriria, mas ela se cumpre.
Então, obviamente, a Bíblia é verdadeira, porque ela se cumpre, ninguém pode negar o cumprimento das Escrituras. Bom, é interessante também observar quanto a Bíblia, como produção, ela é um livro que foi mais copiado também na Antiguidade. Você tem meia dúzia de manuscritos disso, daquilo, de outros livros, de filósofos e tal, mas da Bíblia você tem milhares de textos, milhares de textos da Bíblia encontrados e já estão encontrando cada vez mais a cada dia. É interessante que quando encontram os textos, se a Bíblia fosse falsa, a primeira coisa que ocorreria é que os textos não seriam os mesmos. Haveria textos diferentes, mas isso não existe. Não é encontrado isso. Não é encontrado isso. Os textos, na verdade, são idênticos. Quando ocorre algum erro, um erro que você encontra na Bíblia, é faltar uma letra, faltar um sinal, alguma coisa que aquela letra, de repente, quando você compara com os outros, você observa o copista que comeu essa letra. Interessante que você só encontra esses manuscritos aparentemente errados porque os copistas tomavam um cuidado singular com as escrituras. Ou seja, quando um escriba, ia escrever a Bíblia, ele tinha que saber antes de cor o que ele ia escrever. Ele sabia todo o texto de cor, ou seja, ele não simplesmente escrevia, ele escrevia de cor. Uma coisa que facilitava também, não tinha pontuação, acento, não tinha nada disso. Então ele só precisava entender as palavras, precisava saber que palavra teria que entrar. Então ele escrevia as palavras uma depois das outras. E é interessante também que esses escribas eram tão cuidadosos, mas tão cuidadosos, que não era só um escriba que copiava as escrituras. Ele tinha de cor e ainda copiava do texto impresso, manuscrito também, copiava do outro texto. Então ele conferia, a memória dele conferia com outro texto. E depois disso ainda vinham outros que também conheciam de memória e examinavam aquela escritura para ver se aprovavam aquele texto ou não. E quando encontravam algum problema, eles não aprovavam aquele texto. Uma das coisas que eles faziam, eles contavam quantas letras tinham em cada livro. Se faltasse uma letra ou sobrasse uma letra, aquele livro seria guardado num lugar específico, que se chamava genizá, que eram os lugares para guardar os livros sagrados, que por serem sagrados não poderiam ser jogados fora, mas que também tinham um pequeno erro. Que esses pequenos erros ficaram guardados até hoje, porque os livros melhores manuscritos, na verdade, eles foram se perdendo com o uso, de serem tão usados, foram se perdendo, foram se desgastando. Mas esses, como ficaram trancados às vezes por séculos, como os manuscritos do Mar Morto, eles permaneceram lá com a mesma informação, com uma diferença ou outra. Aqueles manuscritos do Mar Morto estavam naquela caverna porque eles eram manuscritos com algum pequeno erro. Faltava uma letra, ou sobrava uma letra, ou alguma letra foi escrita e borrou, alguma coisa assim, então eles guardavam separados. E é interessante que esses manuscritos eles nos têm um valor muito grande. Quando a gente começa a perceber o valor dos copistas na questão das escrituras, da veracidade das escrituras. Porque esses manuscritos nos apontam uma homogeneidade no texto, né? Você pode encontrar um erro em um e outro, mas você tem milhares de manuscritos. Com milhares você consegue comparar e chegar, o texto original é esse, é X. Imagine que você tem, como se fosse mais ou menos uma operação matemática. X mais y mais 2 igual a 4. Você não sabe se é 1 ou se é 0, nem em que lugar está. Mas você tem outros textos, digamos, outros exercícios que outros fizeram, que é igual àquele, e você compara, você vai descobrir onde é x e onde é 0, o que o x significa, o que o y significa, se é 0 ou se é 1, se é 2, e por aí vai. Entendeu? Um exemplo simples, que eu me embolei um pouco aqui, mas espero que você tenha entendido. Além de os copistas conferirem, eles eram lidos pelas pessoas em todos os dias, pela sinagoga, e outros entendidos nas escrituras acompanhavam aquela leitura. Então, se houvesse algum erro, ele seria percebido imediatamente. Então, a Bíblia, além de ser memorizada, além de ser escrita, ela era totalmente conferida. Por isso que a Bíblia diz que devemos conferir as Escrituras, examinar as Escrituras para ver o que Deus tem para nós.
E significa exatamente isso, conferir o que a pessoa está dizendo com o que está nas Escrituras, tá? E às vezes as pessoas dizem, não devemos examinar as Escrituras. Claro que devemos, a Bíblia manda, né? Então, ainda pensando nisso de que se a Bíblia pode conter mentira, né? Então já vimos que é uma impossibilidade da própria metodologia de cópia da Bíblia impediria isso. A própria quantidade de manuscritos existentes impediria que houvesse inserção de mentiras humanas na Bíblia. E além disso, a própria investigação sobre a Bíblia, né, teria que provar que ela está errada, mas não prova nunca. Quando eles têm algum argumento, são apenas teorias que não foram provadas a contento. E usam essas teorias como se fossem o máximo da descoberta, quando na verdade é somente uma explicação sem muita base. Outra coisa que eu queria falar para você é que, até já falei, né, que é uma pergunta meio absurda. Se a Bíblia não fosse escrita por homens, por quem seria, né? Por quem seria? Para você ver o absurdo dessas coisas que as pessoas colocam. Não estou dizendo que foi você, Pedro, mas algumas pessoas colocam esse argumento para outras pessoas e espalham pela sociedade. E muitos replicam aquela ideia como se aquilo fosse algo razoável, quando não é. E por fim, dizer que a Bíblia mente é o mesmo que acusar o inocente de crime sem provas, né? Como você pode acusar a Bíblia de mentir, ou você não, você eu estou usando como figura de linguagem, tá? Como qualquer pessoa pode acusar a Bíblia de mentir se não tem provas? Como? Acusa a Bíblia de mentir, mas sem provas. É impossível, né? Então, cuidado com isso. Claro que existem pessoas que distorcem a Bíblia, mas isso são outros 500. Dizer que a Bíblia mente porque alguém distorceu a Bíblia na pregação ou alguma coisa não tem nada a ver com a Bíblia ser falsa, tá? É totalmente diferente. Você pode confiar nas Escrituras que nós temos, a maioria das versões, salvo algumas, que são de algumas seitas específicas, você deve ler a Bíblia católica, ler a Bíblia protestante, sabendo as diferenças que existem entre elas, que são diferenças de cunho histórico, mas não de cunho canônico propriamente dito, do que é canônico, do que é sagrado, totalmente, não existe essa diferença. Eu vou explicar em um outro vídeo isso, não vou explicar isso, senão a gente vai se estender muito. E eu gostaria que você confiasse na Bíblia, Pedro. Aceite as palavras de Deus, confie nas Escrituras. Quando a Bíblia disser alguma coisa, você pode acreditar, é verdade. É verdade, a Bíblia é verdadeira, a Bíblia não falha. Nós entendemos que a Bíblia é infalível e inerrante. Não há falibilidade nas Escrituras, a Escritura não falha e não há erro nas Escrituras. Você vai procurar falha e erro e não vai encontrar. Você pode encontrar uma teoria que alegue que há uma falha ou erro, mas essa teoria é apenas teoria, é apenas fofoca da oposição, tá bom? Então que Deus abençoe rica e abundantemente. Espero que eu tenha respondido essa dúvida, não só do Pedro, como de outras pessoas também em relação a essa questão. Que Deus abençoe rica e abundantemente.